de Efésios. Vou ser breve mesmo, irmão, para que nós possamos orar e agradecer a Deus por esses grupos de irmãos e irmãs que nos acompanham aí nessa jornada de muitos anos. Efésios 3, acompanha aí no telão, para que seja uma Bíblia só. Às vezes uma é João Ferreira de Almeida, outra vai, se nós temos todos mundo junto, vai sair mais terrível. Quem está lá? Biel, desde o versículo 1, vamos lá, depois a gente vai pulando alguns versículos. Diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar de a responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o ministério que foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi brevemente. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer os homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, gentios são cordeiro com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela cooperação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste ministério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes das autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhe que não se desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, se nós observarmos, o apóstolo Paulo aqui estava preso em uma situação em que ele envia cartas, como já foi falado aqui. E algumas das cartas ele falou assim: olha, o primeiro ponto, ele estava preso buscando a Deus. Irmão, preso, ele poderia estar preocupado só com ele. Meu Deus, é a minha saída daqui. Não, ele estava preso, me chamou a atenção desde o início, porque ele estava preso, preocupado com outra nação, preocupado com uma geração que ele nem conhecera lá atrás, e que foi dado a ele a autoridade e poder para orar. Às vezes nós estamos orando agora por essa geração pequena que nós não vamos ver adulta, e nem lá na frente casados. Paulo estava se preocupando aqui, mesmo preso, em buscar a Deus em favor de vocês, dos gentios,
E a responsabilidade que ele traria em seu coração era orar para que o povo fosse liberto, não só da prisão, mas liberto de toda a emboscada do maligno. Independente de situações, a palavra vai dizer que ele conheceu a Cristo de forma diferente. Conhecer outras pessoas ajudaram na oração. Ele poderia estar lá na casa dele falando com o seu amigo, ou exemplo. Quando nós observamos Paulo e Silas, eles estavam ali perto da meia-noite, orando e cantando louvores ao Senhor. Para quê? Para que as prisões fossem quebradas. Ele poderia estar lá chorando, amargurado, entristecido, angustiado, mas eles estavam clamando e cantando ao Senhor. Crente, quando aceita Jesus de verdade, pode passar por luto e por prova, ele continua cantando. Independente de situação, independente de enfermidade, independente de luto, de prova, ele continua adorando a Deus. Eu sou testemunho disso. E a palavra diz que somos membros do mesmo corpo de Cristo. É que ele vai falar, observa no versículo 5, no qual todos os séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito e os seus santos apóstolos e profetas, em saber que os gentios são cordeiros do mesmo corpo e participante da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ele queria que todos fossem participantes, que todos tivessem a mesma fé, a mesma comunhão, o mesmo amor. Nós estamos unidos como igreja, Assembleia, Avivamento, a Batista de Franco da Rocha. Tem mais outro ministério? Tem. Nós somos o mesmo corpo. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo, corpo de Cristo. E nos ajudamos na terra para adorar a um só Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Isso é o apóstolo Paulo está falando. E ele disse, olha, lá em Romanos ele vai descrever a carta e falar, olha, eu não me envergonho desse Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. E nós somos transformados pela palavra. E ele traria isso para a igreja, ele traria isso para os gentios. Desde o Evangelho ele tornou ministro de Cristo, pelo dom de Deus. E muitos ministros se tornam com títulos, como foi falado aqui esses dias. Eu sou apóstolo, não, eu sou o bispo dos bispos, daqui a pouco eu estou semideus. E esquece que a honra e a glória é para o Senhor. E o apóstolo vai dizer aqui, que eu seja o menor do menor. Que diminua eu, que Cristo viva em mim. Glória a Deus. Eu sou um pregador, eu sou melhor do que todo mundo. Não somos um só corpo. Que nós cantamos aqui. E nós cantamos, somos corpos, assim ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em. É o que faltava aqui. A igreja faltava amor. E não mudou. Jesus mudou? A igreja mudou? O fofoqueiro mudou? Porque o povo pensa em si próprio, mas o apóstolo Paulo estava ensinando que, olha, eu me tornei ministro de Cristo pelo dom de Deus. Que tenhamos dons, mas que seja o Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, o domínio é dele. Essa é a palavra que foi dada para pregar. Não tem como morrer. Porque Jesus procura adoradores que adoram em espírito, hein? E o apóstolo Paulo vem assim. Paulo se coloca como um dos menores, sempre corrigindo que ele era o menor e colocando o nome de Cristo para ser exaltado, magnificado, glorificado. É isso que o apóstolo diz. Ainda que nós pensamos que somos, ele vai falar que passamos de uma dúvida, de um esterco. E nós só respiramos porque ele nos deixa respirar. Olha quantos oxigênios que faltou. 2020, 2021, muitos morreram porque não conseguiam respirar.
somos o quê? Nada. Se somos, é porque Cristo nos deu essa graça, esse amor, essa compaixão de nos amar primeiro. E a palavra vai dizer, no versículo 9, e demonstra a todos a qual seja a dispensação do ministério de que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, no 10, para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso de confiança pela nossa fé nele. Irmãos, nós temos fé porque vem de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos o irmão, mas eu não tenho fé que eu vou ser curado. Eu quero agradar meu pastor, minha pastora, mas eu não tenho fé que eu vou ser curado. Eu não tenho fé que esse monte vai sair de um lado e vai para o outro. A fé é o firme fundamento das coisas. Precisamos acreditar, ter fé, propósito. E Paulo no versículo 14, olha que ele vai falar assim, a oração de Paulo pelos Efésios. Ele vai dizer: eu me coloco de joelho, por esta causa me faz lembrar de uma juíza. Por esta causa eu me coloco de joelho. Quando nós fazemos algumas campanhas aqui, muitas vezes nós fizemos atrás. Quem era que se colocava como uma mulher guerreira na frente? Débora, juíza, não é isso? E se colocava de joelho. Mães de joelhos, filhos de pé. Igreja de joelho, a igreja de pé, família de pé. E aí o apóstolo Paulo aqui na prisão, preso, ele falava assim: olha, eu por essa causa me ponho de joelho perante o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, no qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, seja concedido e que sejamos corroborados com poder pelo Espírito Santo, com poder para o homem interior. Irmãos, sejamos na oração, na fé, na coragem, e aqui vai animar o povo. Anima, vai falar de coragem, vai falar de ânimo para a igreja, mandando cartas. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha amor. Foi falado aqui: sem amor nada teríamos. Eu falo de Jesus, mas eu não tenho amor aos meus filhos. Eu falo de Jesus, mas eu não tenho amor à minha esposa. Eu falo de Jesus, mas eu não tenho amor a almas. Então não é evangelho. Então eu não conheci o evangelho. O evangelho é puro, o evangelho é genuíno, o evangelho é para toda a humanidade. Quem crer verá a glória de Deus. O apóstolo vai me dizer aqui: eu me coloco de joelho por vocês. Tenha ânimo, anima, tenha fé, tenha coragem. Se nós observarmos Josué, numa das batalhas terríveis, o Senhor vai falar: eu te levanto, eu te ajudo, anima, eu pego pela tua mão, te levanto, vamos, eu te ajudo. Quantas pessoas ficaram desanimadas? Jeremias chorando, lamentando. Jeremias, levanta. Elias, meu xaraná: ai Senhor, sou eu que fiquei aqui, ai todo mundo, olha todo. Não, Elias, levanta, para de ser bobo. Tem mais 7 dias que não se prostrar, você está aí chorando também. Come esse pão, beba essa água e marcha, porque Deus nos chamou para marchar. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ele falou: olha, eu estou aqui preso, mas vocês se animam. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Vai em frente, tenha coragem, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. É a palavra. E a palavra diz: eu oro para que vocês, como igreja, sejam fortalecidos no Senhor. Aleluia. Em amor. Irmão, fortalecido sem amor não é fortaleza, é muralha. E aí a gente olha para a muralha cair, o vento sopra, a metade da igreja vai embora. Sem amor não tem igreja.
Sem amor não somos igreja. Sem comunhão não somos igreja. Ah, eu mando uma carta para o meu, eu omito a carta. Pecado de omissão. Aí nós respondemos para o pastor: não vê a minha carta, porque eu não quero ir naquela igreja. Aí eu vou até rasgar a carta do avivamento. Vou rasgar a carta da Batista. Se nós formos chamados, também é melhor rasgar, que nós não vamos omissão. Que evangelho é esse? O evangelho que não junta povo na terra. Quando junta é oba-oba, fofoca e mentira. O apóstolo Paulo estava preso e falou: gente, tenha coragem de pregar. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. A vida se transforma daqui, de dentro para fora. Eclésia, igreja, de dentro para fora. Por que a palavra vai dizer aqui? Ele vai falar assim: olha, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmão, quando você fala nesse versículo, se nós vamos estudar sobre a largura, o conhecimento, o comprimento, a profundidade, a altura, vai falar da cruz. A cruz, a largura, lá no Marcos: ide por todo mundo, alargar as tendas, ide, a largura é ir. O Senhor nos deu essa autoridade. Aí vai dizer, comprimento, Efésios 1:4, não retardas as suas promessas. Quando Ele promete, Ele cumpre todas as suas promessas. Aí quando vai falar sobre a altura, estender até os céus, entregando Jesus na cruz por nós, para salvar a humanidade. Foi o que Deus nos fez. Lá nos altos céus, nos entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Altura, profundidade, suportou a cruz, saiu do trono da sua glória e nos suportou, levando o meu e o seu pecado. Ah, pastor, mas eu não tenho pecado. Atira a primeira pedra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecador arrependido gera vida. Pecador confessado gera morte. E muitas pessoas estão mortas dentro da igreja porque não confessam o pecado e não deixam. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É a palavra. Glória a Deus, é verdade. Senhor, mas por que não vou pregar isso? É o tema que foi escolhido. E o Senhor nos chamou para a maravilhosa graça, o amor, a profundidade. Ele suportou na cruz por nós. Aleluia. Olha no versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados. Como que está aqui dentro de vocês? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Aí é o 4, é o 14. Vai para o 16. Efésios. Oro para que com a sua gloriosa riqueza Ele os fortalecerá, ou seja, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Com o quê? O que é poder? Autoridade. Por meio do seu. Que Espírito é esse? De Deus. Olha o versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Sem fé. Aí ele diz ainda: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. O amor suporta. O amor suportou na cruz. Quem ama, cuida. O Evangelho é cuidado, porque ele é poder de Deus. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. É algo que precisa ser cuidado, porque esse amor é o amor do Senhor. E aquilo que é do Senhor precisa ser zelado, cuidado. E muito zelo, porque é do Senhor.
não é nosso, não é do pastor, não é dos pastores que estão aqui, dos obreiros, é o amor do Senhor, e tudo aquilo que é do Senhor precisa de zelo. E ele começa descrevendo: eu me coloco de joelho para que nós possamos mudar como igreja. Se for uma igreja só assim, ela não vai. Ela precisa olhar, não estou falando que para olhar, porque a Bíblia também vai dizer: não olhe nem para a direita e nem para, mas não é nesse sentido. A igreja ela precisa olhar para os quatro cantos. Por isso que tem os quatro evangelhos. Para os quatro cantos. Eu vou olhar só para os dizimistas e para os ofertantes. Mas os cadeirantes deixa para lá. Os enfermos, Deus que levante uma pessoa para orar pelos enfermos. Os intercessores que busquem a vida. Não é igreja. Igreja é isso. Unidade do corpo em um só Espírito. Essa é a palavra. Deus nos chamou. Deus nos chamou com autoridade, com poder. Nos deu autoridade para pregoar no ano aceitável do Senhor. Isaías 61 vai dizer: o Espírito de quem? Do Senhor Deus está sobre quem? Quando ele fala a mim, somos nós, igreja. E ele me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Mudanças de vida. Pregar a palavra. Ele nos deu autoridade, poder, domínio para falar do amor dele. Mas o meu vizinho está ouvindo, só reclama que ele abaixar o som, só reclama que ele abaixar o som. Mas falar: querido, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, eu posso fazer um culto na sua casa? Nós não fazemos. Deus quer mudança. Mais um congresso, mudanças. Senhor, muda a minha história. O que eu preciso fazer é só louvar? Não. Lares, famílias, visitas. Nós precisamos mudar de vida. Esse grupo foi feito só para quê? Todos os grupos. Não é só para cantar lá no ensaio de domingo, no ensaio da semana. Não, é um grupo de adoração. É um grupo que se prostra de joelho. É um grupo que vai ver como o apóstolo Paulo fazia. Eu me coloco como? De joelho. Nós oramos 2 minutos, já levantamos. Antes nós começávamos os cultos antigamente, eu estou falando há mais de 40 anos atrás, que eu estou aqui. Nós começávamos de joelho, e que essas cadeiras, o pastor Luiz acho que já chegou a ver um dia, que o filho dele está aqui, o filho do pastor Admilton, o líder lá de Franco da Rocha. Nós oramos que essas cadeiras pulavam. Você estava naquele culto, pastor? Pulava. Nós íamos para os montes, que a pastora Rosária colocava as mãos nas árvores, ela ia na frente, colocava as mãos onde nós íamos com a mocidade atrás, e nós falávamos assim: a pastora Rosária passou aqui. Por quê? Porque está tudo aceso. Aí ela colocou a mão aqui nessa árvore, ela colocou nessa. Olha, vamos seguir. E nós seguimos, mas a saudosa Eloíma, nós seguimos onde elas passavam, elas jejuavam a semana inteira. Meu irmão Pedro está aqui, é testemunho. A semana inteira nós vamos jejuar para subir para o monte. Quem não for, tiver em pecado, Deus revelava oculto e escondido. O pastor falou: meu pecado, eu não vou mais para a igreja, eu vou mudar de igreja. Chega lá, o pecado continua o mesmo, e Deus continua trabalhando. Porque não é por causa do pecado dele que Deus omite a sua glória. E nós sabíamos que tinha a presença do Senhor naquele lugar. E hoje, o irmão sentou aqui, nem sei se ele sentou. Quem teve no culto mesmo? Não sei. O que foi lido mesmo? Não sei. Guarda a tua palavra escondida no meu, para não pecar contra Deus. Essa é a palavra. Deus nos chamou, Paulo vem dizendo, vem falando, para viver na luz, para viver na união, para viver de tempo, fala de tempo, pregando, falando do plano do Senhor, do plano da salvação, do plano ser revelado, falando do crescimento espiritual, falando da unidade do corpo, falando da luz. Salmo 119, 5 e 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Você quer caminhar com o Senhor? Siga a luz. Você quer caminhar com Cristo? Siga Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo vem falando.
o amor transforma vidas. Esse evangelho é amor. E evangelho sem amor não é evangelho. E resumindo essa mensagem, fique de pé. Deus te chamou, Deus me chamou, para viver a autoridade do Senhor, para viver o poder do Senhor. A oração de Paulo é: olha, para que Cristo habite em vós pela fé no nosso coração. O versículo 19: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios da plenitude do poder do Senhor. A plenitude do poder do Senhor te faz encher. A plenitude do poder do Senhor faz você ser, como Lucas 6,38, como Lucas descreve, cheio, sacudido, transbordado e transbordante da presença do Senhor. É isso que o Senhor nos trouxe nesta noite. São 14 anos de vitória. 14 anos. Algumas igrejas começaram agora, outras têm muito mais. Deus te chamou, meu irmão. Não olhe para trás. Porque o fulano não quer ninguém, ajuda ele, levanta ele, dá um abraço nele, olha por ele. Mas o fulano pecou, o ciclano pecou. Agora é a hora de nós, como igreja, juntarmos e levantar, porque a maioria dos crentes hoje, o fulano pecou, o fulano caiu. E o que você tem feito por ele? O que eu, como pastor, tenho feito por ele? Levantai-vos, ó portas, ó Israel, levantai-vos as vossas cabeças, porque virá o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aonde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e nós prestaremos conta. Por que, meu irmão, não vem? Prestaremos conta. Recebe o batismo do Espírito Santo. Senhor, mas eu tenho buscado. Vai para o monte, vai para a vigília, vai para o joelho, vai para a escola bíblica. Faça alguma coisa para Jesus fazer algo por você. Senhor, eu estou 30 anos, não sei o que é isso. Nunca senti o calor, só reclamando do ar-condicionado. Senhor, envia o teu manto do poder. A tua glória possa invadir a minha história, mudar a minha vida. Eu preciso sentir algo diferente. O meu rosto vai ficar alegre, o meu corpo vai ficar alegre. Eu vou sentir a presença, eu vou fazer algo para que o Senhor me visita. Chama a atenção do teu Deus. Clamando, buscando. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração.